Olá, que bom que você está aqui no podcast 52 Semanas de Networking. Um conteúdo para você que é empresário, entende que o networking é uma ferramenta importante. Serão semanas de dicas, ferramentas, habilidades que você pode trabalhar para ter o networking de forma estratégica e funcionando. Esse podcast, ele tem a produção da Inspira Comunicação, gravado aqui no nosso parceiro, a Octacom, e apoio do BNI Ceará. E hoje nós estamos aqui com uma querida profissional, amiga, para trazer para a gente um tema que eu vou falar na sequência. Priscila Ribeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito animada com esse nosso papo. Vamos lá, deixa eu apresentá-la aqui para vocês. Priscila Ribeiro, uma profissional com uma vasta experiência no tema que a gente vai falar aqui hoje. Fonoaudióloga, professora de canto, coaching em voz e comunicação, atriz, modelo de publicidade, apresentadora, locutora, palestrante, cantora, compositora. Meu Deus, que prazer tê-la aqui. Obrigada, Arrumou um tempinho para estar com a gente, que honra. obrigada. Bom, o tema, pessoal, é oratória. E como é que a oratória ela está presente no ambiente de networking, no relacionamento. Então, eu queria começar essa conversa falando muito do tom. Como é que, como se fosse numa TV, eu sintonizo bem a minha comunicação, para não ser. Por que que eu queria começar com isso, né, Priscila? Muitas vezes a gente está conversando com alguém, a gente conhece alguém numa rodada de negócios, numa palestra, e essa pessoa ela fala ali naquela coisa que em algum momento começa a ficar chato, porque é o mesmo tom, ela vai falando, falando. O que que você pode trazer para a gente sobre isso? Esse exemplo que você cita, a gente chama de monotono, mesmo tom que pode gerar uma monotonia em quem escuta. A ideia é que você consiga apoiar a melodia, os sons que a tua voz emite, na palavra que você escolhe para dizer dentro do contexto da mensagem que você quer entregar. Então, por exemplo, para eu validar naquele momento de networking que eu sou a pessoa que aquela pessoa pode contar para desenvolver habilidades em comunicação e oratória, eu preciso entregar uma tonalidade, um som vocal que emita firmeza e segurança. Então, é muito importante que, durante o momento, na escolha das palavras que eu faço para melhor me comunicar, tenha um apoio de um som que valide isso, que confirme a minha real intenção. Um tom mais firme, ele transmite autoridade ou nem sempre? A gente vai associar firmeza, Cleiton, a um elemento de voz mais grave com um pouco de intensidade forte. Mas também é muito delicado eu pensar que é só assim que eu vou entregar a autoridade. Legal. Porque se eu não utilizar bem esse recurso, eu sou muito mais agressiva do que alguém que de fato tem autoridade para aquilo. Então, na construção, enquanto Priscila que fala, enquanto profissional que ajuda, eu gosto muito do elemento da candura, que traz esse recurso da suavidade, mas que não perde a firmeza. Então, eu estou falando com clareza para você, tem um elemento desse grave que te sugere mais firmeza, mas o recurso da suavidade te passa. Puxa, é uma voz que soa mais aveludada, tem uma sensação de voz mais envolvente. E não necessariamente sensual, porque isso também é importante ser colocado. Há maneiras de estabilizar essa emissão, de caracterizar essa emissão de acordo com aquilo que eu traço como estratégia naquele momento. Excelente. Eu fiz um treinamento com você, e uma das coisas que me marcaram ali foi a questão das verdades absolutas, que às vezes alguém traz para a gente, e Uhum. hoje esse podcast não é sobre verdades absolutas, é Não. sobre reflexões aplicáveis nos contextos devidos. E essa questão que eu falei, né, que as pessoas falam assim, para você transmitir autoridade, você tem que ser firme. Para você transmitir emoção, você tem que. E nem sempre, né? Porque, principalmente, vamos falar de negócio, né? Do ambiente de negócio. Às vezes tem negócios que a autoridade ela não vai ser passada
por uma voz firme, por uma coisa, né? Exato, imponente ali, né? Gente, às vezes quem trabalha, sei lá, com cachorro, com veterinário, com Exato, criança, com bebê, boa percepção. não é por aí, né? Não dá para Sim, pegar essa verdade absoluta e aplicar em todos os por contextos, isso né? que na oratória, o terceiro pilar importante a ser observado é o discurso. E eu só tenho como determinar o que eu vou dizer baseado no meu público. Uhum. Então, se eu lido com saúde, se eu lido com cuidado, com bem-estar, usar um recurso forte não é uma estratégia interessante numa abordagem. Se tornará um elemento forte se eu preciso chamar mais a sua atenção para uma emergência. Então, vamos supor, eu trabalho com pets e eu percebo que a tutora daquele animal não entendeu a seriedade do problema. Então, chega um momento que eu direi: você precisa dar atenção ao seu pet. O meu trabalho todo já tem sido feito de maneira interessante, com boa qualidade, mas aquele comportamento da tutora não está facilitando nem validando o meu processo. Eu venho com mais firmeza. Mas se eu lido com saúde, que é também o meu caso, acolho um cliente que está lidando com uma fragilidade vocal e eu preciso da adesão dele, não será usando intensidade forte que eu terei ele por perto. Perfeito. Quando há o acolhimento, eu tenho outros recursos de volume para você se sentir acolhido. Afinal de contas, nós estamos lidando hoje nas redes sociais com supostos especialistas que têm determinado verdades, padronizado comportamentos, e isso nos torna muito mais robóticos do que humanos. Porque na interação humana, cada um se comporta de uma maneira. E essa é a grande sacada da oratória, é olhar para o indivíduo enquanto indivíduo. Isso me entrega as melhores estratégias. Perfeito. E quando a gente está falando de entregar o melhor, né, de chegar a mensagem, a questão da pausa ela também é algo muito importante, né, para a mensagem, vamos dizer, ser digerida ali Uhum. no contexto. Como é que eu posso equilibrar as pausas, né? Como que eu posso fazer o ritmo certo ali para não ser aquela coisa muito devagar e também não ser uma coisa muito assim que a pessoa vai falando, 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 falando. Uhum. Eu gosto da ideia da pausa também no sentido literal e figurado. No sentido literal, quando eu tenho um volume de frases a serem ditos, a ser dito, e naquele momento eu entendo que parar um pouco, mudar a velocidade, depois acelerar, depois reduzir, traz mais dinamismo. Por isso que a pausa é importante. Eu também gosto da pausa no sentido da escuta. Como é que eu posso elaborar melhor um texto para ser dito se eu não escutei atentamente? Na troca de turnos, que é o que nós estamos fazendo agora, eu falo, você escuta e vice-versa. Embora em algum momento a gente se interrompa por puro interesse na fala, fica muito claro que nós estamos pausando, avançando e recuando. Isso é importantíssimo para a dinâmica, porque nos tira do padrão de sempre nos comportarmos da mesma maneira. Isso é robótico, Cleiton. Isso soa muito artificial. E aí nós, vou fazer um paralelo, e aí nós estamos lidando com a inteligência artificial que está tentando ser humanizada, aprendendo com os humanos e parece que a gente está fazendo um movimento inverso. Perfeito. Desumanizar não é o caso aqui na oratória, pelo contrário, eu preciso ainda mais desse calor humano, dessas emoções pulsantes durante a fala, eu só não posso desregular e perder o controle. Mas é importante que isso aconteça porque é isso que nos conecta, são as emoções. É, você na sua biografia a gente falou da música, né? Que também Aham. tá algo. Olha se faz sentido isso. Eu gosto muito de música e a música ela tem elementos, na minha visão, na grande maioria, que tem muito a ver com a nossa comunicação e com o networking também, né? A Uhum. música ela tem aquela coisa de ela começa, depois ela tem um ápice, né? Tem um refrão, tem aquele ponto que você canta alto, não sei o quê, e depois ela baixa, finaliza. Então acho que o discurso é muito muito como a música, né? Tem que ser Exato, aquela coisa que vai e exato. volta, e O desce, sobe. compositor, e eu te falo como compositora, quando há uma composição, a gente pensa numa estratégia de impacto. O Uhum. Sting, recentemente, falando sobre as composições feitas pela IA e outras, né, feitas por pessoas apenas com cunho comercial, ele diz assim: cadê a ponte? A ponte é aquela preparação para o refrão, para o ápice. Ele dizendo assim: cadê a ponte dessa canção? Eu não sei para onde está indo. Então, essa sensação de que eu começo e eu vou chegar num lugar mais alto é a expectativa da maioria das canções que a gente escuta. Na oratória é igual. Eu vou construindo uma narrativa que vá cativando o meu espectador para um momento ápice, que pode ser dentro do meu desenvolvimento ou na minha conclusão. Mas é importante que esse storytelling seja estratégico. Por exemplo, no curso Oratória em Cena para Líderes que eu realizo, eu trago elementos musicais.
Legal. Exatamente pensando na cadência que você chamou de ritmo, porque eu preciso desse movimento para gerar fluidez, para que ao fluir eu consiga cativar a sua atenção, e elementos como melodia. Para onde vai o som da minha voz? O que é que eu quero entregar de som quando eu te falo sobre determinados assuntos? Então não tem como, eu concordo com você, está conectado. E é uma arte. Falar bem é uma arte. Assim como a música também pode ser aprendida. Muito bom. E continuando nessa questão da música, eu uma vez, há pouco tempo, eu vi uma entrevista da Anitta, e ela dizendo sobre o tempo das músicas, né? Que as músicas hoje que ela lança, uma boa parte, são músicas de até 2 minutos, porque antigamente era música era de 4 minutos, 5, 3,5, né? Era meio que o padrão. E assim, independente se as pessoas gostam ou não do que ela faz do ritmo, ela é uma grande artista enquanto streaming, uma Uhum. série de coisas. E aí ela fala isso, né? Que a realidade é ouvir as músicas mais curtas. Então, a pessoa lança lá a música de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, 1 minuto e 50. E trazendo isso para o Oratório Networking, eu acho que é algo que também se aplica, Sim. né? As pessoas hoje, elas são muito ansiosas, muito imediatistas, a noção de tempo, ela vai mudando, tanto que tem o Uhum. vezes 1,5, vezes 2 no WhatsApp. Então é importante também a gente pensar no tempo de fala, né? Se a gente quer ser Sim. um bom comunicador. Pensando na estratégia da objetividade, calculando o público para o qual eu falarei. O que ela traz para você é uma realidade em várias dinâmicas de expressividade. Nós estamos mais desatentos, mais apressados. Sim. Então, até como estratégia, e ela sendo uma cantora de nível comercial bem expansivo, ela precisa calcular exatamente como atrair aquele ouvinte. Então, tudo parte de uma estratégia. Sim. Quando eu penso numa oratória que precisa ser efetiva, que precisa cativar, e através da objetividade ser mais direta, eu tenho que narrar de uma maneira e calcular as palavras e o contexto no qual eu utilizarei cada recurso desse. Por exemplo, uma coisa que nós não podemos esquecer é que o Brasil, por ser tão diferente, em cada região eu teria uma maneira também de ser objetiva ou não. Uhum. Aqui no Ceará, por exemplo, nós somos mais prolixos. Há uma dificuldade em sermos objetivos porque acaba sensibilizando mais, dá a impressão de que a pessoa objetiva ela é um pouco grosseira, não é? Enquanto ela está exercitando apenas a objetividade. Então, isso também é bom de ser avaliado. Não é só falar objetivamente num tempo menor com clareza, é analisar o contexto, porque pode ser que eu esteja numa região que a objetividade não seja tão interessante. Uhum. Mas eu tenho um tempo menor de fala, então que eu escolha elementos mais pessoais, mais regionais, que de fato me conecte com o ouvinte, partam sempre daquela máxima: quem é o meu público? E isso faz com que eu modele todas as demais expressividades, enquanto voz, corpo e palavra. E a objetividade, ela não é necessariamente o falar poucas palavras, né? Não. Tipo, essa associação de que, alguém perguntar algo, sim, não, talvez, Mas há quem ok. faça, concorda? Há O quem faça achando que que está isso sendo é e objetivo, acaba né? Na soando verdade, ríspido. é. Por isso que a narrativa pautada no ambiente, Cleiton, é muito importante. Há algumas regiões que se eu responder sim é suficiente, mas há outras que não. Sim, por isso, por isso, por isso. Eu preciso dar sequência ao fechamento daquela fala, porque gerará uma sensação de bem-estar em quem me escuta. E se no fundo o objetivo é conexão, eu vou me conectar dessa forma. E a gente falou disso até no outro podcast, do quanto que é importante a gente calibrar, entendendo a pessoa também, né? Uhum. Porque mesmo no Ceará, que tem essa característica, muitas pessoas são objetivas e às vezes numa conversa inicial, ouvindo, você consegue perceber se ela é objetiva, né? Uhum. Através da própria fala, da comunicação dela, você consegue perceber isso também, né? E aí, Sim, se ela é objetiva, deixa eu entregar para ela, exato. porque assim, uma pessoa que é muito objetiva, não sei se você concorda com isso, porque eu sou uma pessoa extremamente objetiva, Sim. ela fica nervosa com, né, que a pessoa que tá ali, ela vai, ela volta.
é natural, não é? Tipo, É, talvez você, além de ser objetivo, você é muito responsivo. E aí, uma pessoa que tende a ser mais responsiva, de querer agilizar ali o processo, há um pouco de elemento de impaciência. Há quem uhum, consiga ser objetivo e ser mais paciente. Então, não está só preso à objetividade do seu desconforto, há outras camadas. Mas uhum, é importante, e aí você fala da pausa inicial, que eu trouxe a pausa como elemento de escuta, vem esse raciocínio de uma escuta mais ativa e atenta. Eu consigo perceber melhor com quem eu estou interagindo se eu tiver uma atenção mais ampla. Daí, Cleiton, a expressão comunicação consciente. Nós temos falado muito de assertividade, nós temos falado de comunicação não violenta, mas nós não estamos entendendo a comunicação consciente. É eu presente no presente, ativamente, atentamente te escutando para recrutar melhor a minha expressividade enquanto corpo, voz e palavra. Isso vai despertar em mim não só a melhor ação, mas vai me entregar, de fato, a melhor experiência. Eu preciso estar presente. E nós não estamos. Concorda? perfeito. Nós hoje estamos aqui conversando, mas talvez em algum momento a gente esteja com a cabeça em outro lugar. Imagina isso num momento onde você precisa de fato estar inteiramente ali. Perfeito. Perfeito. E tem uma coisa que você me falou de também nessa oportunidade aí do treinamento, que é em relação à respiração. Eu lembro de uma fala sua, não sei se foi exatamente assim, mas de que respiração é algo que a gente tem controle, é algo que a gente Sim, consegue controlar. E isso ficou muito marcado em mim, e isso é uma coisa muito poderosa, sim. porque às vezes você não consegue controlar o que o outro vai dizer ou como o outro vai entender, isso não é seu. Uhum. Mas a respiração ela é algo que ela pode ajudar muito, né, na Sim, questão da oratória. Eu queria que a gente sim. falasse um pouquinho disso, principalmente quando a gente traz o elemento insegurança. De, Uhum. sei lá, eu fui para uma palestra ou para um evento que eu não conheço ninguém. E aí alguém me pergunta algo, ou então, na hora do tal do microfone, né? Uhum. Que eu vou fazer uma pergunta, ou quando alguém me aborda, né? Para falar alguma coisa. Onde que entra a respiração nesse controle e que pode ajudar as pessoas? Eu vou até falar de uma forma poética. Se eu tenho uma respiração como algo vital, por si, já deixa claro que eu existo, porque respiro. É muito importante ter esse controle da existência, porque eu existindo, eu consciente, eu comunico melhor. A respiração também funciona como regulador na hora do estresse. Há muitas dinâmicas de respiração utilizadas, por exemplo, por psicólogos no momento de uma crise de pânico que eu possa lidar. A respiração, ela é a base para uma melhor cadência na minha fala. É ela que mantém a fluidez de uma maneira que seja interessante para você me ouvir. Ela é também aquele momento onde, mesmo diante de todas as coisas dando errado, porque na interação eu dependo do outro, a respiração é que me regula, me traz a consciência e, além de me ventilar, me traz à memória uma série de coisas que eu preciso. Quando a gente lida com o estresse, já há naturalmente três comportamentos que nós tendemos a ter. Ou a gente paralisa, ou a gente foge, ou a gente reage. Nesse momento, a ventilação pode ser até menor. Eu posso ficar um pouco tonta diante do estresse, perder um pouco desse controle. Por isso que, apesar de ser um movimento involuntário, respirar, eu posso parar, inspirar e continuar respirando, ela também está sob controle. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com construção de presença respiratória enquanto pausa para melhorar a ritmicidade, tanto na fala quanto no canto. Porque se eu tenho o domínio da estrutura que me dá toda a potência de ar para falar ou cantar, eu vou ter muito mais gerência, gerenciar melhor o que eu preciso naquele momento. Essa coisa que você falou poética, eu acho que ficou muito marcado em mim exatamente por isso. Que é uma coisa que, como está aqui e acontece o tempo todo, a gente não percebe o poder, muitas vezes, que isso tem. Uhum. Não só na comunicação, mas Na em escuta, na outros áreas. sobrevivência, sim. Vivência, no controle No ali do controle do do estresse, do momento. nervosismo, Exato, para dormir. para tudo, para tudo. Por isso que pessoas que têm dificuldade respiratória em algum momento, em algum comportamento, precisa supervisionar isso, fragiliza mesmo. Nos entrega pouco a capacidade de falar mais, falar com clareza, com a voz mais potente. Respiração precisa ser observada. Muito bem. E falando um pouquinho de situações inusitadas que às vezes possam acontecer aí num ambiente, numa roda de networking.
Como é que a gente pode lidar bem com o improviso? Como é que a gente pode sair de situações que a gente não esperava? Porque a gente falou disso no podcast anterior também, que comunicação é sempre algo inédito, né? Porque aquilo dali está acontecendo pela Naquele primeira momento. vez. E aí, às vezes, acontece algo que a gente não. Como é que a gente. Dicas pra gente, sabe? Porque é raro, mas acontece sempre, né? É, acontece, raro, mas acontece sempre, adorei. Bem, quando eu me detenho a palavra improviso, para mim é até um choque, dizer que eu improviso. O improviso para mim sai de um lugar cru, de total criação. E naquele momento da comunicação, eu não vou para um lugar cru de total criação, eu vou para a minha memória. Então, na verdade, naquele momento é muito mais o espontâneo. Eu lidando com essa habilidade de memória, que me dá a alternativa de escolher algo dentro de mim para conseguir fazer a cola naquela conversa. Uma outra sacada também é, se nós estamos falando sobre determinado assunto, é eu me deter aquele assunto que está sendo mencionado. Ah, mas eu sei pouco sobre este assunto. Você pode até mencionar, olha, eu não sei muito sobre isso, mas eu tenho interesse de entender mais. Você podia me explicar? Isso desperta a vontade no outro de continuar falando. Isso muitas vezes é um comportamento simpático, é uma maneira que eu tenho de tornar aquele momento um vínculo, porque pode ser que até eu não tenha tanto interesse, mas o que está em questão não é o meu interesse pelo assunto, é a conexão. Uma outra coisa também que eu preciso pensar, já falamos dessa memória, já falamos do interesse. Se eu preciso lidar de forma espontânea, eu preciso me deter à minha fala, se fui eu que introduzi. Eu preciso me deter ao cerne dessa mensagem, que é chamado de referente, para que no entrosamento com o meu público eu não me perca. Eu posso espontaneamente interagir com a pergunta, responder de forma objetiva, ou tornar um pouco mais demorada a minha resposta, ou simplesmente dizer: eu não sei muito sobre este assunto, mas eu prometo pesquisar, me informar melhor e a gente volta a falar sobre isso. O que eu não posso é, na minha vulnerabilidade, que é natural, é humana, é naquele momento deixar claro que não há nenhuma preparação. Eu não preciso dar um tiro no pé. Eu posso dizer, neste momento, eu não saberia responder à altura, eu quero muito conversar sobre isso, mas agora eu não saberia como. A gente podia marcar um a um, a gente podia marcar um papo para falar mais sobre. Então, veja que aquilo que é chamado de improviso, que ao pé da letra seria despertar algo do nada, tornar existente, na verdade sou eu recrutando toda a minha memória, o meu repertório de vida, ouvindo atentamente quem me escuta ou quem interage comigo, para que a gente consiga dar outro sentido no movimento dessa comunicação. Mas, no geral, é sempre conexão e vínculo. Maravilha. Essa questão da vulnerabilidade, às vezes eu acredito que até mais conecta do Sim, que eu falar qualquer coisa ou dar uma enrolada, vamos dizer assim, né? é, Porque as pessoas percebem, né? sim. Quando. Outra coisa também, tá, Cleiton? Hoje, cada vez mais, algumas pesquisas vão apontando que, como nós estamos mais desatentos, há também um paralelo de sermos mais criteriosos. Hoje, nós toleramos menos pessoas que se autopromovem. Então, um comportamento que tende a me enrolar, não me responder, sugere que você saiba sem você saber, já gera em mim uma necessidade, um comportamento de evitar você. Mas se você diz: "Eu não sei muito sobre isso, mas eu tenho interesse de aprender", Uhum. conecta muito mais. Então, é muito importante que nós tenhamos também essa percepção. Nós lidamos hoje com exposições em sua maioria, de autopromoção. Então, dá uma sensação de que essas pessoas detêm a especialidade, o poder de tudo aquilo que elas dizem, e não detêm. Né? Nós somos muitas vezes reprodução de outros aprendizados. Muitas vezes nós trazemos na nossa oratória o que a gente traz de bagagem de vida, alguém que nos ensinou algo. Então, é muito importante dar honra a quem merece honra. Ah, inclusive, fulano de tal falou sobre isso. Ah, inclusive, porque parece que hoje o discurso é: eu penso assim, eu digo assim, e às vezes nem é um pensamento que surgiu naquele momento, é uma reflexão. E uma reflexão parte de um lugar originário, né? Então é muito importante que a gente tenha essa vulnerabilidade também na humildade de reconhecer o que nos pertence ou o que não nos pertence. Porque cada vez mais, apesar de parecermos nas redes sociais mais perfeitos e detentores de muito poder, cada vez mais estamos mais carentes, mais vulneráveis e com necessidade de rumo. E aí a gente não quer mais seguir o que é massificado enquanto pessoas que se autopromovem. A gente segue gente. Uhum. Por isso que a gente acaba sendo cativado, eu pelo menos, pelos gatinhos, pelos bebezinhos, pela coisa da vida que é simples.
O que realmente nos prende hoje é a simplicidade. Olha que contraditório. Parece que a gente está num momento de maior possibilidade de expansão e a gente quer o simples. Isso tem a ver com a evolução humana, isso tem a ver com nossa própria biologia, isso tem a ver com a nossa história, e isso não pode se perder. Por isso que no meu trabalho, o foco do meu trabalho, embora eu apresente técnicas, está no indivíduo. E isso é autêntico. A oratória moderna hoje pede autenticidade, porque nós temos visto muita massificação, muita técnica que é entregue de uma forma muito global e que não vai trazer melhorias em alguns pontos para você. Por isso que a técnica é lapidada para você. Uhum. Por isso que é para a sua real necessidade. A gente falou disso nesses podcasts anteriores bastante sobre que inclusive, até fazendo aqui um paralelo com o BNI, com o networking, tem muito a ver com isso que você falou de a gente caminha para a simplicidade como um diferencial ou como algo a ser buscado, né? O, o que a gente faz no BNI hoje é o networking lá de 1985 e antes disso, né? Do BNI ser criado, que é o olho no olho, Legal. que é o papo, que é a troca. Hoje a gente tem coisa online, a gente tem IA, a gente tem uma série de coisas, mas o networking ele nunca vai sair de moda. Eu Uhum. acredito que sempre vai ser um diferencial o olho no olho e a troca. E aí é onde entra a questão da comunicação, que é a mesma coisa, Uhum. né? Às vezes você tem ali o chat GPT que te ajuda a escrever textos lindos, maravilhosos e perfeitos, só que na hora que você está ali no tete a tete, é você e você mesmo, né? Com o teu repertório, Exato, com a tua bagagem, com as coisas que exato. você... E até para dar a expressividade ideal para um texto que eu não fiz, Uhum, eu preciso utilizar a cena. Perceba que a gente assume um papel que não é nosso. Eu poderia protagonizar completamente aquele momento, mas eu pedi que alguém escrevesse por mim, uhum. não é? Então, isso também precisa e requer atenção. Não descarto o recurso, utilizo muitas vezes, mas no meu processo criativo, eu não abro mão da minha mente, da minha detenção de atenção. Eu quero falar sobre aquilo, talvez pela minha alma artista. Por exemplo, recentemente uma pessoa compartilhou: "Ah, fiz uma composição". Fez, que fez foi o site lá. Aí eu comigo: "Não vou ouvir". Bati o pé como quem diz: "Eu é que sei toda a dedicação do meu processo criativo". Então é importante que, se for possível, tudo bem, não deu tempo de escrever o texto como você gostaria, mas dê o tom certo para aquelas palavras. Jogue a intencionalidade de uma maneira que o outro perceba que é natural, porque as pessoas estão começando a perceber o que não é natural, Cleiton. O leigo, ele não vai ter a visão técnica que eu tenho, mas ele vai saber que não é legal. Que tem alguma coisa errada, né? Não gosto. É. E, né, a palavra Ele do não momento sabe hoje é do que, né? ranço. Não, ele não Ranço. sabe do quê, mas ele diz: "Não, já criei foi um ranço, né". É. Já não me chama mais a atenção. Veja a necessidade de vínculos. E quem tem alguma consciência começa a perceber. Sim, Ele está utilizando essa técnica. sim, Isso e quando é muito forçado, né? Quando é sim. algo muito. E uma coisa que eu ia te falar sobre, você chegou a falar sobre texto e tudo. Às vezes o empresário ele vai precisar falar alguma coisa, Uhum, às vezes em alguma palestra, em algum momento, em algum uhum, grupo, que ele precisa se apresentar ou uhum, falar qualquer coisa ali. E muitas pessoas às vezes escrevem e leem ali literal, né? O uhum. que elas vão falar. Você acha que é uma boa ideia, que é uma coisa que pelo menos eu sempre trago como dica e oriento, é assim, se você não tem a segurança de falar sem um apoio, que não seja literal, que seja Uhum, com palavra-chave, talvez, né? Então eu uhum, vou anotar aqui algumas palavras-chave para eu lembrar o que eu não quero deixar de dizer. uhum. É uma boa estratégia. Tem alguma outra coisa que a gente pode complementar aqui? Para quem, assim, a gente está falando da pessoa que ela não consegue ficar sem um Sem o apoio, recurso. porque senão ela vai ficar nervosa. Uhum, O que que pode ser esse meio termo entre a segurança e o literal de ler ali? uhum. Cleiton, depois da pandemia, há uma série de fragilidades que a gente traz. Uma delas é a memória. Então, há pessoas que terão mais dificuldades de lidar com o espontâneo sem o recurso visual do papel. Se eu tenho um cliente que a segurança dele está em ler, eu vou ajudá-lo de todas as formas para que a sua leitura seja interessante. Porque nós temos o exemplo do contador de histórias. Ele está lendo a história, mas ele não lê como outra pessoa que não tem um recurso expressivo lê. Então, se você precisar definitivamente, olha, para me sentir seguro agora, eu preciso do papel.
porque nem sempre os tópicos facilitam. Às vezes embaralha tudo. Ele pode até ter as pistas, mas ele precisa literalmente de cada palavra como segurança. Você pode fazer isso fazendo de duas formas, caprichando na expressividade. Eu preciso destacar as palavras de valor daquele texto. Eu preciso acentuá-las para que fique claro qual é o cerne da minha mensagem. A segunda coisa é, eu já sei que o próximo bloco é aquele, porque você já leu várias vezes. Eu já sei que o próximo parágrafo é aquele, eu vou interagir visualmente em algum momento e volto para o texto. Há alternativas de contato visual, de gesto reforçador, que podem ser utilizados na leitura. O que eu trabalho, e isso tem a ver com a minha maneira de abordar. Eu gosto muito da palavra misericórdia, porque é colocar o coração na miséria do outro. Só sabe quem sofre quem já sentiu na pele. Os meus caminhos expressivos me levaram a muitas atuações. Eu vou acolher o meu cliente, para além da profissional que eu sou, como alguém que executa como ele o que ele faz. E se eu tenho mais candura no acolhimento desse cliente, Cleiton, eu sei o sofrimento. Eu não vou entregar um recurso técnico massificado, como quem diz assim, decore e se expõe. Não. O que é que nós temos para hoje? Isso também é a autenticidade no cuidado. É isso que nós temos para hoje, então vamos lidar com a sua habilidade hoje. Quando é que o desconforto vai embora? O medo não irá. E é bom dizer que o medo não irá também é algo positivo. Eu estou viva, Cleiton. Uhum. Eu fiquei super nervosa na minha apresentação do BNI dessa semana. E foi muito legal, porque assim, eu estou viva, gente. É, Eu estou lidando com essa emoção de me expor. Aí o colega disse assim, mas tu dá aula? Eu falei, não ajudou. Porque essa crítica é maior ainda, de dizer assim, como eu dou aula, o meu nível de cobrança é muito maior. Mas naquele momento, a emoção de estar com os meus colegas falando de mim, deixei de falar algumas coisas importantes, deixei, mas não deixei de viver o momento. E aí é muito importante lembrar que a sucessão de apresentações tirará o meu desconforto de uma maneira significativa, mas não pode tirar a minha humanidade. Senão eu prefiro fazer um holograma e mandar ele no meu lugar. Sim, e o medo, né, essa coisa, ela te faz ser melhor, né? Fazer melhor e aperfeiçoar. Sim, Porque senão você, entreguei bem, então eu vou entregar sempre isso daqui. interessante. E o Boa medo faz pensada. você, né? O Uhum, receio faz você, não, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, uhum. isso aqui tem que melhorar. E que chegue um dia também, né, principalmente para quem é autocrítico, que é demais. Chegue um dia também que eu digo, foi a melhor entrega para aquele momento. Sim. Eu também preciso ter essa candura comigo, não Uhum. é? Senão, nós perfeccionistas teremos um discurso muito mais rígido. E o que a gente precisa hoje é de discursos que tenha flexibilidade e adaptabilidade. Isso, inclusive, são habilidades em comunicação enquanto competência, que é fundamental na oratória. Oratória faz parte da comunicação. A comunicação é uma grande competência que traz a oratória como expressividade para escoar o que eu quero dizer. Mas eu preciso dizer para mim também que quando não tiver saído como eu planejava, foi o melhor para aquele momento, e aí eu posso regular, aperfeiçoar e seguir novos caminhos. Excelente. E às vezes, Priscila, a gente vai ter uma conversa ali com alguém. Pelo menos eu tenho o hábito de criar um roteiro mental, né? De Legal. criar uma estrutura mental do que eu quero dizer. E às vezes são assuntos um pouco diferentes, né. Então, Uhum, às vezes você está ali batendo um papo, você está falando de determinada coisa, mas aí você precisa gerenciar um tempo que você tem para fazer aquilo. Então, eu tenho 30 minutos, e aí a gente já falou 15, eu tenho mais 25 coisas para dizer. uhum. Como é que eu posso fazer uma transição natural entre assuntos, para que eles se conectem, mas que não fique aquela coisa meio disruptiva, né? Tipo, interrompi, como é que eu faço isso naturalmente? Excelente. Ó, o roteiro que você monta já é uma estratégia muito interessante. Eu preciso ter um roteiro para qualquer troca comunicativa. O roteiro pode ser bem visto na conversa do WhatsApp, que nós temos a tendência de falar com a pessoa naquele dia como se ela soubesse o que falamos ontem. Exatamente. Eu preciso de uma nova estrutura de fala, numa abordagem ali naquele momento. Ah, mas a pessoa me conhece. Não, nem nós nos conhecemos. Então a gente precisa partir desse lugar que todo dia novo é um dia novo. Gosto muito quando você me pergunta dessas transições, porque já te observei fazendo isso nas tuas interações e você faz bem. Eu vou partir, pensando no meu caminho, da escuta, Cleiton. Então, se vamos imaginar um grupo, que é o caso que eu vejo você fazer. Você está com um grupo de 3 pessoas que vão te abordar para falar de coisas diferentes. Quando eu estou me detendo a você que me assiste agora, eu vou saber que naquele momento é para você que eu digo. Mas eu posso criar um vínculo onde todos percebam.
fulana, assim, 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 não é mesmo? Vocês concordam? Eu já gero um impacto nesse movimento. Vou para essa pessoa que está aqui, como eu disse para fulana, então, e aí eu vou trabalhando com esse trânsito dentro de um grupo. Vamos imaginar que você está numa reunião do BNI que tem vários momentos para acontecer. As transições no BNI quanto reunião estão apoiadas nos slides. Uhum. Eu preciso entregar uma expressividade melhor à medida que esses slides vão mudando. Isso é um papel do presidente, principalmente daquele momento, de ter uma condução que não pareça engessada, porque o slide já sugere esse engessamento. É a estratégia, é a atuação, é entender o significado da fala naquele momento e passar a melhor entrega intencional e expressiva que você pode. É possível, partindo da atenção e da escuta. Eu preciso ter o controle da fala se eu detiver naquele momento o papel de fazer esta entrega. Então, eu estrategicamente entendi que eu tenho agora o Cleiton para conversar e eu tenho uma tela para interagir. Como eu faço isso? Essa estratégia só é possível mediante preparo, treino e atenção. Perfeito. Eu fico esperando muito a palavra-chave. Quando eu entendo que esse assunto já deu, no sentido de já falamos tudo que poderíamos, mas eu não quero interromper. Então eu fico esperando a palavrinha-chave para ser o gancho do. Uhum. Inclusive, isso que você disse, Legal. É um caminho. inclusive eu quero conectar com isso que você disse. Inclusive, no momento agora eu não consigo concluir, mas vamos marcar para falar. Hum. É muito importante, somos carentes, não esqueçamos disso. E há situações na comunicação que não pode ficar pendência. E se naquele momento não for possível, eu preciso marcar um outro momento para que isso seja resolvido e sanado. Há quem seja carente demais, e não há comunicação efetiva que resolva, porque o problema é outro. Mas eu preciso ter a estratégia, a palavra-chave, o movimento daquela pessoa. Se você perceber que está um movimento que não tem fim, você talvez precise ser o condutor daquele momento para finalizar e direcionar. Hum. Fulana, eu quero continuar falando sobre isso, mas eu trago um outro assunto. Gentileza, objetividade. Perfeito, perfeito. E quando a gente está falando também da fala, né, ali dessa interação, eu queria falar um pouquinho sobre vícios, Tá. vícios de linguagem, porque quando a pessoa, pelo menos assim, eu vou falar da minha visão de mundo. Uhum. Quando a pessoa ela já tem alguma consciência do que é um vício de linguagem, porque alguém já explicou para ela, ou porque ela já leu ou ouviu qualquer coisa de oratória, fica incômodo. Eu não sei Uhum. se você tem isso ou se você já aprendeu a lidar com isso, Uhum. mas eu fico incômodo, que é o quê? A pessoa ali no né, Ah, tipo, como é que a gente percebe? Acho que é o que eu queria muito te perguntar isso. Porque quando alguém diz pra gente, que aí dá o ok, feedback. tem a consciência e você escolhe ou não como Uhum. vai fazer aquilo. Inclusive, até um jeito que eu tenho o né. Eu tenho o A né. O maioria né de é meu, nós. é o meu vício de linguagem. Inclusive, nesse podcast, eu fico contando aqui quantas vezes eu falei que foi uma forma que me ensinaram de Legal. começa a contar. Que isso vai te incomodar e você vai tentar tirar da fala. Mas a minha pergunta é essa de como é que eu posso ter um exercício para perceber se eu tenho ou não. Você só se torna consciente porque alguém te deu um feedback. Consciência você não tinha antes. Uhum. Alguém te despertou a atenção. Quando a pessoa sugeriu que você contasse, não é que naquele momento você está dando atenção para parar de contar. Você dispersa em alguns momentos para não falar o né. Isso pode ser uma bagagem maior. Isso também precisa ser calculado. Se eu estou durante uma fala fluida pensando, não digo né, eu vou perder cadência, eu vou perder intencionalidade. Então, isso também é um risco. Um caminho que pode ser observado é consciência. Questão da comunicação consciente, Cleiton, é aquele lance assim: eu cheguei num ambiente, eu estou aqui com você agora, eu estou com você agora. Pensando em cada palavra que eu direi, saboreando cada palavra, fazendo uma entrega dinâmica na minha oratória, onde fique claro o que eu estou dizendo. E isto já possibilita não falar mess. Hum. O Ok, né, o né? ok, né, às vezes Eu, é totalmente fechamento ali da questão, eu não tenho muito o que dizer naquele momento, eu vou para um ok. Isso é cabível. O que não pode é a saturação que vira ruído. Nós temos vistos de linguagem, pensando em gramática, muito maiores do que né, então, tipo, eles se tornam muito mais ruídos.
cacuetes, às Uhum. vezes até bengalas, para a gente conseguir manter uma fala sem muitas interrupções. O né, isso pode ser também uma maneira de você tirar o né. Entenda que o né é uma pergunta, não é? O né é uma pergunta. Se ele é uma pergunta, ele não cabe na afirmativa. Ele cabe em uma questão. Então, estou aqui conversando com o Cleiton e digo: Cleiton, oratória é muito importante, né? Cabe. Outra coisa é, eu caí lá fora, né? Aí você poderia dizer, não sei, caiu? Aí você continua, e o problema é que a pessoa ela continua com outras Exato. sentenças Então, ali, né? como eu preciso me preparar para falas importantes, e aí entendo importantes, eu, como pessoa que quer comunicar efetivamente como legado de vida, toda fala é importante. Mas vamos pensar numa fala frente a um grande público. Eu preciso treinar. Então, essas afirmativas precisam estar muito vivas naquilo que eu quero dizer. Por isso que controlar as emoções naquele momento fará com que eu não paralise, que eu não fuja, mas que eu lide, que eu enfrente com, quem sabe, o recurso do papel, ou com um treino mais demorado, ou deixando a interação com a plateia. Eu preciso estar presente e me sentir. Essa minha percepção sobre mim, diante de um conteúdo que eu domino, assim é esperado de quem detém a palavra, vai fazer com que eu consiga entregar algo sem muitas questões, porque o né muitas vezes é uma dúvida minha, né, Cleiton? Aí o Cleiton vai dizer, entendi. É uma questão minha. Então, os nés muitas vezes são questões nossas. O entendeu pode gerar uma certa percepção de ofensa, porque a pessoa já entendeu, quem não entendeu foi você, né? Pois é, entendeu? Entendi. Então, a depender do ambiente, o que é vício pode se tornar mais problema do que solução. Então, repassem os textos, tomem cuidado e trabalhem com a sensação de sentir as palavras saindo de você, porque assim você estará mais presente e mais consciente. E corrigir jamais, né? Né? Agora cabe o né. Sim, Que foi uma agora pergunta. cabe ou né? E corrigir Pois é, jamais. não. É muito indelicado, não é? Mas de dizer: "Entendi", e aí a pessoa já mesmo que ela não tenha perguntado, ao quando você responde: "Entendi", ela vai se perguntar: "Mas entendeu o quê mesmo?". Uhum. Então pode ser uma forma de finalizar o processo. Mas desculpa, só, Hum. só reformulando aqui a pergunta, não falando de vício de linguagem somente, Uhum. mas às vezes de alguma palavra errada, de concordância, de alguma coisa Não, assim, corrigir não. jamais. Agora, se está diante de uma situação que precisa de um caminho, uma solução, eu poderia dizer: "Cleiton, você quis dizer isso? Uhum. Porque eu preciso de uma resolução. Não ficou claro o que você quis dizer". E aí pode ser que ela repita o erro novamente, aí vem do acolhimento. Há momentos que você vai acolher. A assertividade precisa muitas vezes de uma fala mais com mais intrepidez, com mais, força, precisa, mas eu também preciso entender que talvez eu queira uma comunicação mais pacífica. O que eu vejo hoje distorcido como poder e autoridade, está muito no lugar de grosseria. E sinceramente isso cansa, cansa os ouvidos. Nós lidamos hoje com um estresse tão grande que eu acho que a maioria de nós tem lidado até com estresses sensoriais. Há volumes vocais que me incomodam. E eu lido com vozes todos os dias, embora eu ame. Hoje há vozes que têm rostos que me incomodam muito. Porque não é o som apenas que soa arrogante ou incômodo, é o combo por trás daquela voz. Então você também precisa definir que legado você deixa, que tipo de persona e comunicador você quer ser. Eu quero ser pacífica. Eu quero aprender a falar com firmeza sem perder a doçura. Tem horas que eu quero matar? Tem. Mas eu também não quero ser cínica e nem quero ser irônica. Eu quero aprender a lidar como pessoa, com aquela situação desconfortável e estressante, de uma maneira que eu comunique a paz que tanto eu quero viver e dividir, sem perder a minha assertividade. Há momentos que eu direi, mas eu também escolho como dizer. E não é só pelo grito. Eu posso dizer com a melhor escolha de palavras, eu posso dizer com o meu silêncio, sem me omitir. Como muita gente fala, fale, quando você terminar eu intervenho. Isso quebra completamente quem tem a necessidade do Se eu embate. puder falar, Exato. Aí também o cuidado, né? Ó, quando você terminar eu falo. maravilha. Já vamos finalizando, passa tão rápido. Eu tenho certeza que para quem está ouvindo também, porque é um tema tão maravilhoso. Eu queria deixar aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo, para empresário, principalmente, para você se enxergar como uma marca mesmo. Quando você constrói uma marca, você pensa no, na cor,
na mensagem que ela quer passar. Tem todos aqueles detalhes, né, que a gente Uhum. fica ali, né, ao né. Todos aqueles detalhes que a gente fica ali pensando. E na comunicação a mesma coisa. Qual a mensagem que você falou agora há pouco? Como é que eu quero chegar nas pessoas, que elas me Uhum. percebam? Qual é o meu legado? Qual é a minha marca? Exatamente. Então, pensar nisso, ficar com essa reflexão e de não ser somente aquela coisa, sou assim e pronto. Esse é meu Uhum. jeito e quem Não. gostar que. Tem muitas coisas que a gente não precisa perder a essência, mas a gente pode aperfeiçoar, Uhum. principalmente se for algo que funcione para todos, porque eu acredito que quando a gente tem uma boa comunicação, é, isso funciona para o mundo, porque a pessoa que está te ouvindo vai ficar bem, porque ela está entendendo o que que você diz, você fica bem, todo mundo fica bem. Agora, quando é algo que você pensa assim, ah, é o meu jeito e pronto, é uma coisa meio egoísta, né? Uma coisa muito se esquecendo que a gente É. está num mundo de diferenças e Uhum. Mas esse pluralidades. comportamento já deixa claro que o comunicador não é efetivo. Já assina, porque há outras habilidades colaborativas que precisam fazer parte da competência comunicativa. Se o caminho é esse, ele já não comunica com efetividade. Ele pode até falar bem, mas ele não comunica com efetividade. Muito bom, muito bom. Priscila, olhando para aquela câmera ali, por favor, fala para a gente, quem quer saber mais de comunicação e oratória, como é que as pessoas podem te encontrar? Eu terei o maior prazer de te ajudar, principalmente a construir um propósito e um comportamento frente a uma oratória efetiva com mais assertividade e consciência. Você me encontra no arroba sou Priscila Ribeiro, no Instagram, ou arroba espaço Voz e Expressão, e nós temos um lançamento hoje, oratoriaparalíderes.com.br. Há um curso esperando por você para que você aperfeiçoe essas habilidades expressivas, entendendo o orador que você é, porque o que torna a diferença, que faz a diferença, na verdade, da oratória, é de onde parte a sua oração, de que pessoa ela é construída. A oratória moderna hoje exige autenticidade, simplicidade, objetividade e clareza. Se isso não for pensado, nós vamos tornar muito mais um movimento em massa do que singularidades, diferenças que poderiam nos tornar muito mais potentes. E não meras repetições. Então, eu quero te ajudar a encontrar essa essência sem perder a expressividade. Que entrega. Muito obrigado. Por nada, eu Muito que obrigado. agradeço. Pessoal, esse foi o podcast 52 Semanas de Networking, um conteúdo criado para a gente falar aqui sobre habilidades, técnicas, estratégias, comportamentos para o seu networking funcionar. Esse podcast ele foi produzido no nosso parceiro, estúdios da Octacom, tem a produção da Inspira Comunicação e o apoio do BNI Ceará. O BNI é a maior organização de networking do mundo que você precisa conhecer. Estão aqui os arrobas para você saber mais. Muito obrigado e até o próximo.